Olá, sejam muito bem-vindos ao Under 30 A Jornada, o podcast que recebe destaques da nossa lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Eu sou Fernanda Almeida e hoje a nossa convidada é a Renata Koch Alvarenga, que é fundadora da Empodera Clima, mestre em políticas públicas pela Universidade Harvard e destaque da categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor. Renata, super obrigada pela sua presença, um prazer te ter aqui. É um prazer enorme e uma honra. Obrigada pelo convite. Não, a gente que agradece você estar aqui. Bom, eu queria começar te perguntando como que você recebeu, né, a notícia do Under 30. Como que foi? Nossa, foi surreal receber essa notícia. Eu acompanho a lista há muitos anos já. Tem muita gente que eu admiro, seja da área educacional, ambiental, corporativa. Então, para mim, receber o e-mail que eu recebi falando que não só eu estaria nessa lista, mas também que eu seria destaque dessa área de terceiro setor, empreendedorismo social, foi muito mágico, assim. Eu tava com os meus pais na hora, então a gente se emocionou, chorou, se abraçou. Foi muito lindo mesmo. E para mim, acho que a conclusão de um ciclo de muitos anos já trabalhando, né, nesse mundo do empreendedorismo social, sem muitas vezes me reconhecer como empreendedora social. Então, eu acho que para mim esse reconhecimento, esse destaque trouxe quase que assim um aval que eu tô no caminho certo. Exato. Com certeza. Bom, eu queria voltar, né, um pouco antes da Empodera. Quando que você começou a se interessar, né, por questões climáticas? Como que você se aproximou desse tema? Eu diria que a agenda ambiental sempre esteve na minha vida. Eu cresci sempre muito próxima à natureza. A minha avó, por parte de pai, cresceu também, estava sempre perto da natureza. Então, para mim, era muito natural essa relação com o planeta Terra, com a Mãe Terra, praia também. Acho que tem uma conexão que a gente tem. Mas essa área climática mesmo veio muito depois, ali com os 17, 18 anos, que foi quando eu decidi cursar faculdade em Relações Internacionais. E é isso, né? RI é um mundo gigantesco. Dá pra gente ir pra área de conflito, paz e segurança, enfim. E eu descobri essa agenda climática porque foi justamente naquela época, 2014, 2015, onde estava crescendo esse movimento da diplomacia climática, a própria Agenda 2030 da ONU, que são aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo isso estava crescendo muito, assim, acho que uma época muito bonita e muito interessante em termos de diplomacia para o desenvolvimento sustentável. E eu ali, começando a faculdade, entendi que dava muito para conectar o que eu amava, tá próximo à natureza, com as discussões a nível global. E que não só era interessante, legal para mim, mas essencial. Porque, querendo ou não, como juventude, né, tava ali entrando no mundo profissional, acadêmico, enfim, eu sinto que ainda faltava muito a gente trazer as vozes mais novas, mais jovens mesmo, para esse espaço, né? Até porque quem vai viver com as grandes consequências do que a gente está discutindo agora são as gerações mais novas, né? E as gerações futuras que ainda estão por vir. Então, para mim foi um clique, assim, muito lógico. E também foi o ano ali, 2015, da COP21, que é a Conferência da ONU de Clima. Do Acordo de Paris. Do Acordo de Paris, que até hoje, assim, é uma conferência monumental, assim, que a gente, 10 anos depois, continua discutindo a importância desse momento. E eu tive a grande honra de estar lá. Nesse momento, com 18 anos, eu comecei a fazer voluntariado com uma ONG brasileira nessa área de desenvolvimento sustentável, juventude, muito com essa ideia de querer acessar esses espaços, querer estar lá também. E aí veio essa oportunidade de receber uma bolsa e uma credencial para ir para essa conferência. E aí eu fui, sem pensar duas vezes, e aquilo mudou minha vida até hoje. Com certeza. Bom, voltando um pouco, né? Você foi fazer RI e daí você já era super interessada, né? Em todos esses assuntos, né? De sustentabilidade, clima. O que você projetava, assim, para sua carreira, né? Como profissional, né? Formada em relações internacionais? Eu diria que desde o ensino médio, a área da diplomacia sempre me fascinou muito. Eu fiz durante muitos anos as simulações da ONU, os famosos MOONs, que realmente me formaram como pessoa. Eu comecei no ensino médio, ali no segundo ano da escola, do ensino médio, e fui até o final da faculdade, foram ali uns 8 anos, sendo voluntária de conferências. Tive a oportunidade de ir para a China, para Nova York, por todo o Brasil, para fazer simulação, que nada mais é do que a gente simular o que acontece na ONU. Seja o Conselho de Segurança da ONU, a Comissão sobre a Situação da Mulher, e entender... Representando um país, e aí você representava o Brasil.
Não necessariamente o Brasil, nem sempre. Ah. Essa é a parte mais legal, eu diria, que a gente consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Então, a gente pode receber qualquer país, muitas vezes de forma aleatória, nessas conferências, para poder representar. Então, a gente tem que ler sobre a posição, o posicionamento daquele país em relação àquele tópico específico do comitê. E aquilo me fascinou, assim, porque não só a gente aprende sobre questões globais, mas a gente também exerce a empatia de se colocar no lugar do outro, entender como é que isso funciona, praticar o inglês também, porque muitas vezes essas conferências são em inglês, e conhecer gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, que tá também interessada, né? Então, acho que desde o início eu tinha muita vontade, como sendo alguém de Porto Alegre, que a gente tem muitas oportunidades, é uma capital, mas ainda tá longe um pouco do centro, né? Então, a própria ONU, em Nova York, a sede lá da ONU, era totalmente inalcançável para mim, assim, muito longe em termos de pensar que um dia eu poderia trabalhar lá ou engajar com a instituição. Então, as simulações começaram a me aproximar, assim. Eu acho que foi isso que trouxe essa vontade de estar cada vez mais em espaços internacionais. E aí você chegou a trabalhar na ONU, e a ONU hoje é uma das parceiras da Empodera. Então, assim, você jamais imaginou que você chegaria onde você chegou, né? É incrível, assim, eu acho que eu sempre tive muita força de vontade mesmo, assim, e sempre fui muito sonhadora, essa vontade de ir atrás. A minha família também sempre fomentou muito isso. Então, assim, eu tive algumas oportunidades, até pelas simulações da ONU, de estar no exterior, enfim, durante essa trajetória acadêmica, e eu tentava de tudo para estar perto da ONU. Então, eu cheguei até a trabalhar no quiosque de visitantes da ONU, que a gente recebe uma credencial para estar dentro daquele espaço. Então, eu vendia camiseta, chaveiro, porque eu queria estar ali. Isso em Nova York? Isso em Nova York, exato. Eu tive um tempo que eu estudei lá, e aí eu queria estar ali, queria estar dentro. Então, mesmo ali no início da minha trajetória, o que eu mais tinha é vontade e sonhos, né? Então, veio muito daí. É muito legal você falar isso, porque tem muita gente, especialmente gente jovem, que quer fazer, que tem muita vontade, mas que não quer começar do começo, né? Que quer chegar direto, né? E tem toda uma trajetória. Eu dei uma pesquisada, né? Estudei bastante a sua história. E teve um momento, assim, que eu ouvi você contando que eu achei super interessante, que foi quando a sua irmã estava fazendo um intercâmbio na Austrália. E você foi visitar e falou, bom, mas eu tenho que fazer alguma coisa também. E aí você mandou mais de 100 e-mails para diferentes universidades e professores para tentar alguma coisa e acabou conseguindo. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Ah, perfeito. Essa é uma história que pouca gente sabe, mas eu acho que veio muito daí a sementinha de trabalhar com COP, né? Eu acompanho desde lá, a COP 21, até hoje, participo de todos os anos. Eu acho que, assim, eu tive muito acesso, tive muito privilégio mesmo na minha vida de ter acesso à educação, poder aprender inglês, que a gente sabe que não é a realidade do Brasil. E eu acho que o diferencial foi entender como usar isso, né? Para abrir mais portas e aumentar esse acesso e chegar em lugares onde falta jovens brasileiras, falta mulheres do sul global, que a gente chama, né? Que é todos os países em desenvolvimento. E aí, essa questão da Austrália foi que a minha irmã foi fazer o Ciências Sem Fronteiras lá, passou 1 ano e meio lá. E eu fui visitar ela e já, de novo, com muita vontade de fazer acontecer. E, poxa, eu tava num espaço tão magnífico, assim, uma escola, uma universidade global. E eu queria usar aquele meu tempo lá da melhor forma. Então, realmente, eu mandei vários e-mails, sem, assim, nada no currículo, começando mesmo minha jornada. Mas eu acho que foi muito esse brilho no olho, sabe? Essa vontade de estar ali onde tudo tá acontecendo. E aí, teve um professor que me respondeu, desses mais de 100 que eu mandei e-mail ali do Departamento de Relações Internacionais, Meio Ambiente. E ele topou me ter como assistente dele, voluntária, assim, de pesquisa. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 17 anos nessa época. Olha só. Foi a primeira experiência. Você já entendia alguma coisa, né? De questões climáticas, de, enfim... Não entendia. Nada. Era totalmente novo. Assim, eu lembro que eu fui fazer uma reunião com ele, minha primeira reunião da vida, eu diria. E ele me perguntou, você conhece, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Clima, as COPs? E eu, conheço. E não conhecia nada, assim, era muito novo. Jogando. Exato. E eu acho que até diz muito do meu trabalho hoje, que é muito sobre acessibilizar a educação sobre isso, porque eu na escola não aprendi. Acho que quando a gente falava de meio ambiente, a gente falava de reciclagem, Sim. de ter um pouco de consciência, o que é super importante, mas esse arcabouço internacional de diplomacia climática não conhecia, assim. Então, eu realmente me joguei, fiz essa pesquisa e foi ali que eu entrei muito no mundo, fui fazer voluntariado e parei lá na COP no fim de 2015. Que máximo. Bom, e aí eu queria saber, como que surgiu a Empodera? Por que você decidiu, né, empreender no terceiro setor, né? Que a gente sabe que empreender tem uma série de desafios e eu imagino que o empreendedorismo social seja, enfim, especialmente, né, desafiador.
Então, eu queria que você contasse o que você queria fazer de diferente, né, das organizações que já existiam, o que é a Empodera e, enfim, como que é a sua atuação hoje. Perfeito. Bom, a Empodera Clima é uma organização jovem, baseada aqui no Brasil, mas que atua no mundo inteiro e principalmente em toda a América Latina, nessa intersecção entre a equidade de gênero e a questão climática, né? Então, como que as mulheres são mais afetadas pelas mudanças climáticas, seja enchentes, secas, enfim, e qual a importância do papel da mulher e da liderança da mulher em espaços, seja em governos, ministérios do meio ambiente, diplomacia internacional para o clima. Então, a gente trabalha nessa intersecção, principalmente através da educação, e veio muito mesmo dessa minha trajetória de ter acessado espaços, chegado lá, né, ido para a ONU, e olhado para o lado e visto muita pouca diversidade, muita pouca equidade de gênero, e notado que isso é um problema não só porque é justo, é a coisa certa a se fazer, mas também porque a gente tem resultados melhores quando a gente tem mulheres no poder, né? A gente sabe que no setor privado, por exemplo, quanto mais a gente tem mulheres nos conselhos, né, nos boards das empresas, a gente vai ter melhores resoluções para a transição energética justa, por exemplo. E no setor público, quanto mais mulheres nos parlamentos, nos congressos, mais a gente vai ter soluções mais ambiciosas em relação à questão climática, assim. Então, tem uma relação muito direta entre a maior diversidade, inclusão, a maior presença das mulheres mesmo nesse espaço, e a gente pode falar mais sobre, para o resultado, porque que a gente precisa. E para mim, realmente começou desde a COP21, eu, muito jovem, cheguei nesse espaço e pude acompanhar as negociações de gênero e clima que acontecem, né? Então, as COPs, elas são assim, mega complexas, é um sistema internacional gigantesco. Então, se fala de financiamento climático, adaptação, mitigação, e um desses tópicos é gênero e clima. E aí eu sentei, pude acompanhar os negociadores discutindo, e o que eu vi me preocupou muito, que foi essa questão da falta de priorização para as questões de gênero, para as questões de justiça. E eu olhei em volta, assim, da sala, né, de negociação, e faltava mesmo aquela diversidade, assim, a maioria diplomatas homens, pouca diversidade racial também. Então, essas questões fazem a diferença. E eu vi qual foi o significado de não ter aquela inclusão lá em 2015, porque a gente discute hoje em dia, 10 anos depois. Então, a Empodera veio muito para tentar preencher esse vácuo nesse sentido, principalmente no Brasil, porque a gente sabe também que as discussões são muitas vezes em inglês. E, pô, o Brasil, né, é um país que não tem o idioma inglês como principal, obviamente. Menos de 1% da população fala inglês fluentemente. Então, como é que a gente vai chegar nas pessoas que mais devem estar informadas sobre isso, que estão ali na linha de frente, se a gente não traduzir ou tropicalizar, como a gente chama no Empodera Clima, esses assuntos para a nossa realidade, né? Então, veio daí. E que são as pessoas mais afetadas, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? Por que falar de gênero e clima? Qual é a relação? Por que mulheres e outros grupos, né, que são mais vulneráveis socialmente, são os mais impactados, principalmente quando a gente fala de países como o Brasil ou outros países em desenvolvimento? Perfeito. Quando eu explico essa questão da injustiça climática, eu falo que a crise climática é sobre pessoas, né? No fim das contas, o planeta Terra vai se reinventar. A gente já passou por vários ciclos, né, de temperatura muito extremos. Mas a grande questão é que os seres humanos e a nossa biodiversidade não vai sobreviver do jeito que a gente está levando, né? Esse modo desenfreado de consumismo, de produção, que nos levou à situação da crise climática que a gente vive hoje. E a gente sabe que todo mundo sofre, sim, com as questões climáticas, mas não da mesma forma, né? Então, a gente sabe que quem está baseado em regiões mais periféricas da cidade, ou em áreas rurais, ou talvez até em países ilha, né, que a gente sabe que vão desaparecer de uma forma até um pouco rápida, né, pelo aumento do nível do mar. Então, existe aí uma desigualdade que está, assim, escancarada, mas a gente fala muito pouco sobre, e uma dessas desigualdades é a de gênero, né? E, obviamente, em um país como o Brasil tão desigual, tudo está atrelado, né? A gente tem um conceito que chama interseccionalidade, que é entender que sim, existe a questão da desigualdade de gênero, mas ela não está separada do racismo, não está separada da desigualdade de classe. Então, tudo isso anda junto. A gente sabe que meninas são mais afetadas, ou mulheres idosas, do que mulheres adultas. Então, tem uma questão de raça, idade, classe, que tudo anda junto com essa questão de gênero, né? Então, esse esforço que a gente faz na Empodera de falar de gênero e clima, nada mais é do que explicar que a crise climática ela é desigual
A gente precisa olhar para as pessoas que estão ali na linha de frente da vulnerabilidade, onde a enchente chega primeiro, onde a seca, né, vai afetar aquela população primeiro. Mas não só isso, né? Eu acho que tem o lado da vulnerabilidade, mas tem o lado da liderança, né? O que tem de mulher incrível nesse mundo que está há décadas, assim, centenas de anos, na verdade, principalmente mulheres indígenas, na linha de frente, já com soluções. Então, muito do nosso trabalho também é elevar essas vozes, é trazer para espaços onde normalmente essas vozes não chegam, pela questão estrutural, pela questão sistêmica de dificuldade de chegar nesses espaços. Então, a gente quer realmente mudar o rosto, o cenário de quem pode estar falando de política, de ação climática. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Você que circula por esses espaços de decisão, né? Em relação a tudo isso que a gente tá falando, fora econômico, enfim, né? Esses espaços realmente super... que só chegam realmente, né? A gente vê os representantes dos países, os diplomatas, são majoritariamente homens. Mas eu queria te perguntar, né? Desde lá, né, em 2015, quando você foi na sua primeira COP, até hoje, você observa, assim, existe um protagonismo maior feminino? Essas mulheres, né? Como você falou, as indígenas, a gente estava falando agora há pouco da Chay Suruí. Essas mulheres, elas estão aparecendo, elas estão tendo esse protagonismo? Com certeza, melhorou muito, assim, desde a minha primeira experiência, que nem faz tanto tempo, quando a gente pensa ali nessa linha do tempo, né, climática, mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. Eu acho que até o acesso da própria juventude para entender o que é a crise climática, né, e claro, num lado mais negativo, a gente está tendo cada vez mais desastres climáticos, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então acho que ficou muito evidente para toda a população gaúcha e até do Brasil inteiro que a crise climática ela não é uma questão do futuro. Sim. Ela está acontecendo aqui e agora e está afetando as pessoas de uma forma horrível e muito realista, né? Muito urgente. E nessa parte de protagonismo, participação, a gente também viu isso melhorar. Hoje em dia, no Arcabouço Internacional de Clima, a gente vê cada vez mais as negociações trazerem essa pauta de gênero. A gente tem grupos sensacionais da sociedade civil, feministas, que levam essas pautas há décadas. E agora, finalmente, nos últimos anos, isso tem avançado. Mas eu acho que a gente ainda não chegou onde a gente deve estar. E o grande dilema, eu diria, da questão climática é que a gente não tem muito tempo. Essa é a principal questão, assim, a gente tem uma consciência, inclusive, que a nossa geração é a última que pode fazer alguma coisa em relação à crise climática antes que se torne irreversível. Todos os danos que já foram causados ali desde a Revolução Industrial. Então, esse é um ponto-chave, assim, acho que a gente está, sim, avançando. Tem mulheres incríveis, por exemplo, a nossa ministra do Meio Ambiente, né, Marina Silva, sim. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Então, no Brasil, a gente tem exemplos de mulheres que vieram da luta, vieram da sociedade civil e chegaram nesse espaço da política e estão brilhando aí. E no mundo inteiro a gente vê isso, né? Mulheres sendo eleitas presidentes. Então, isso está acontecendo, mas eu acho que a grande questão é o tempo, né? A gente tem muito pouco tempo para reverter essa situação. Quanto mais a gente botar mulheres, pessoas que tragam essa vivência, né, do dia a dia em relação à crise climática, melhor vão ser os resultados, mais ambiciosos vão ser os acordos climáticos. Eu fico pensando aqui, qual que é o balanço, né, que a gente pode fazer? Então, há 10 anos você foi, né, na COP21, né, presenciou ali a assinatura do Acordo de Paris, né, que, como você falou, muito falado, né, até hoje. E agora a gente está chegando super perto da COP30, que vai ser sediada em Belém, então no Brasil. Que balanço você faz, né? Em que pé que a gente está hoje nessas discussões? Essa é uma ótima pergunta, até porque a gente tem que parar e mesmo refletir sobre onde chegamos, como estamos, porque como alguém que acompanha há muitos anos a ONU, né, seja as negociações climáticas, seja negociações de gênero, eu acho que acaba virando um pouco automático. Por isso também a importância da juventude, porque traz uma perspectiva nova, mais fresquinha, mais criativa, porque esses espaços, eles são engessados, né? Então, eu acho que as COPs, elas acontecem todo ano lá, desde 95. Então, é difícil mesmo a gente quebrar essa bolha ou ter mais ambição quando a gente tem ali todo ano o que a gente chama do business as usual, né? Então, o trabalho acontecendo como sempre e não mudando, não tendo novas perspectivas.
Mas eu diria que o meu balanço é que a gente chegou no marco de 10 anos do Acordo de Paris, que é o maior acordo que a gente tem no mundo para resolver a crise climática, seja na área de mitigação das emissões de efeito estufa, seja na questão de adaptação climática, que fala muito sobre o que a gente já vai fazer quando já aconteceu o desastre, como é que a gente vai adaptar as nossas cidades, as nossas comunidades para o que já está acontecendo. Seja perdas e danos, então como que a gente vai indenizar, apoiar as comunidades que já estão sofrendo, né, e não tiveram um papel de protagonismo ou de liderança em causar essa crise, né, mas estão sim as primeiras a ser afetadas de uma forma mais intensa. Então, eu acho que a gente tem que entender que, sim, temos grandes marcos, assim, grandes países estão na liderança aí da ação climática e até países surpreendentes, como os países ilhas. Posso citar Barbados também, a primeira-ministra Mia Mottley é um grande exemplo, virou um grande exemplo quando se fala de reforma do sistema financeiro internacional, como que a gente pensa sobre refazer, reformular, inovar esses sistemas engessados que estão ali há décadas, né, atuando da mesma forma. Então, a gente tem grandes lideranças, protagonismo de mulheres, principalmente. Mas, de novo, falta pouco para a gente chegar nesse momento, esse ponto de não retorno, que a gente chama, que é muito assustador, né, em todos os biomas e ecossistemas do mundo inteiro. Então, eu acho que para a COP30 tem uma expectativa gigantesca, não só por ser a COP no nosso território, no Brasil e na Amazônia, né, que tem ali um simbolismo, um significado gigantesco, principalmente para as comunidades da região, para comunidades indígenas, para jovens também da região. Mas eu acho que é isso, são 30 anos de COP, são 10 anos do Acordo de Paris. A gente tem que sentar e refletir como comunidade internacional, mas principalmente os negociadores, o pessoal que está ali com a caneta na mão, assim, na linha de frente da tomada de decisão, no que mais a gente precisa, né? Eu acho que precisa de mais financiamento climático, né? A questão financeira acaba sendo um mega tópico, porque é óbvio que para a gente reconstruir, inovar, adaptar, tem que ter dinheiro para esses países que não têm as condições de fazer essa reconstrução sozinhos, mas ainda falta ambição dos países que têm mais grana, que estão mais desenvolvidos, de também olhar para o lado e apoiar esses países menores que estão nessa situação maior de vulnerabilidade, né? E qual que é o papel do Brasil, né, como protagonista, assim, de toda essa discussão? O que sempre acontece com as COPs é que qualquer seja o país ali na presidência, ele tem um papel essencial em ditar a agenda daquele ano, né? Então, claro, a Conferência da ONU para o Clima, ela é totalmente multilateral, internacional, então a ideia é que todos os países vão ter ali o mesmo peso, né, de fala, mesmo peso de voto, mas a presidência, ela realmente tem um papel muito especial, né? Não só como o país que escolhe em que parte do país vai acontecer. Então, de novo, Belém tem um significado muito importante, mas também... Então, é o próprio Brasil que escolheu, né, Exato. fazer a COP em Belém. Exato. Existe um processo rotacional por região. Então, esse era o ano da América Latina, do Caribe. Então, o Brasil ganhou, né, esse processo bem informal mesmo, de qual país seria, né, a presidência do ano. Mas também existe um processo de escolher qual a cidade, qual o estado que vai acontecer e quais vão ser as prioridades, né? Então, acho que o Brasil, ele tem um histórico como país de liderança na diplomacia brasileira. Eu mesmo fiz o meu TCC na graduação sobre a diplomacia brasileira nessa área de direitos humanos e ação climática, mostrando como o Brasil realmente, assim, deu show, né, ao longo das últimas décadas de trazer esses assuntos, né? Como um país gigante, rico em biodiversidade. Mas, claro, eu acho que a questão climática, ela é controversa. Não deveria ser, mas porque envolve muitos atores além do país, né? Então, acho que a vantagem é que o Brasil pode trazer um monte de atores junto, né, dessa luta climática, seja empresas, ONGs, sociedade civil, academia, enfim, todo mundo junto para essa ação climática. E aí, quando a gente fala, né, acho que você estava falando muito bem sobre essa urgência. Então, pode ser que a nossa geração seja a última a que realmente vai poder fazer alguma coisa, né? Vocês têm esse papel, né, de comunicação. Como comunicar, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de questões climáticas e de tragédias, né, como você citou do Rio Grande do Sul, as pessoas se afastam, elas não querem ouvir, né? Porque, enfim, se a gente não vê isso acontecendo, e mesmo quando a gente vê isso acontecendo, muitas vezes a gente quer fingir que não viu. Então, como comunicar isso de uma forma que não afaste as pessoas, né? Que, de fato, seja essa educação sem que as pessoas se assustem demais, né? Claro que a gente tem que assustar também, porque eu acho que o medo, ele faz parte, né? E ele movimenta. Mas como educar sem que haja esse afastamento do tema, né? Que é super prejudicial.
A questão do medo, né, da ansiedade que a crise climática traz é muito real. Né? E está muito presente nas gerações mais novas também, em pensar em como que vai ser o nosso futuro, né? A gente vai poder ter filho, ter o trabalho que a gente quer, morar onde a gente quer, pensando que tem cidades e países desaparecendo. E né? já tem gente que diz, né, que não quer ter filhos justamente por isso, né? Pensando, poxa, mas eu vou colocar outras pessoas nesse mundo que talvez não comporte mais gente, né? Com certeza, o que é super válido também. Eu acho que a gente entra muito nessa questão quase filosófica, né? De como vai ser o nosso mundo e quais são as ações que a gente vai tomar hoje em dia que vão nos levar para o futuro que a gente quer ter, né? Essa questão do desenvolvimento sustentável é muito sobre isso. É uma empatia com as gerações que ainda nem existem, né? As gerações futuras que estão para nascer. Então, eu acho que a gente tem que, sim, falar desses desastres que estão realmente se tornando cada vez mais frequentes e mais intensos, né? Então, como alguém do Rio Grande do Sul, a gente sempre teve chuva, enchente, mas a grande diferença é que nunca esteve tão intenso, né? Devastou o estado inteiro, 600 mil pessoas que foram deslocadas, então existe algo muito sério acontecendo que precisa ser tratado. Mas eu também, no meu trabalho pessoal e também através da Empodera Clima, gosto de liderar e de comunicar com otimismo. Né? Eu acho que a gente escolhe como que a gente quer ver o mundo, como que a gente quer ver o nosso trabalho. E eu acho que a gente vê o copo meio cheio em vez de o copo meio vazio. É muito importante. Porque a gente já vive imerso em notícias ruins, né? É crime, é crise climática, é um monte de guerra, né? Coisa acontecendo. E é difícil da gente ficar centralizado e focado ali no que a gente quer fazer, no nosso propósito, na nossa missão. Então, eu gosto de pensar nas pessoas que já estão fazendo as diferenças nesse trabalho, né? Acho que por isso que eu vou muito nesses eventos nacionais e internacionais, que eu me conecto com pessoas sensacionais, incríveis, que estão ali, seja no nível local, nas comunidades, nos seus bairros, a nível internacional, fazendo a diferença, né? Então, o que eu diria é elevar a voz dessas pessoas e contar essas histórias, né? E talvez chegar na população geral, que às vezes não está ali imersa, que nem eu, nas COPs, nesse espaço tão técnico, né? Porque é muito técnico. Sim. E muitas vezes complexo mesmo, não chega na população no geral. Então, eu acho que é contar histórias, né? De talvez uma menina que teve que sair da escola por causa de uma enchente e não conseguiu chegar, né, literalmente, fisicamente na escola. Ou até a questão da pobreza menstrual, que também é afetada pela falta de saneamento básico e tem a ver com a crise climática. Então, tem diversos, assim, exemplos, tanto da vulnerabilidade, que eu acho que pode tocar o coração das pessoas, principalmente quem está em papel de liderança, né? E pode literalmente passar leis, né? Pode mudar o rumo do que a gente está fazendo em termos de política pública, mas também histórias inspiradoras de mudança. Organizações, né, que estão fazendo um trabalho incrível. E na Empodera Clima a gente tem, inclusive, um programa que é o Empoderando pelo Clima, que é justamente isso. Assim, a gente seleciona mulheres jovens de todo o Brasil, de todas as regiões do país, para poder receber um treinamento, receber bolsa, que são mulheres que já estão ali na linha de frente, têm muito talento, muita capacidade, mas às vezes o que separa elas de uma posição de liderança é o recurso, né? E a desigualdade mesmo do nosso país. Então, através da Empodera Clima, a gente não só faz toda essa jornada de mentoria, de treinamento, mas no final elas mesmo implementam seus projetos, suas ideias, assim, desde documentário, palestra em escolas, podcast, nas suas comunidades. E o que a gente vê, assim, de resultado e as histórias que surgem dali, pra mim é isso. Aquilo ali é a inspiração de entender que tem muita gente incrível em todos os cantos do mundo fazendo a mudança, né? Então, eu trago muito também essa responsabilidade, né? Acho que trazer o otimismo e trazer o que a gente chama do storytelling, né? Contar essas histórias muito fortes, muito inspiradoras, é trazer essas pessoas comigo, né? Seja fisicamente, quando eu posso, mas se não, trazer as prioridades daquelas comunidades, trazer as histórias que são muito marcantes e, quem sabe, pode ser a chave pra gente ter mais ação e mais justiça climática. Com certeza. Acho que, assim, é super importante, né, a gente trazer os assuntos com otimismo, né? Mas é claro que nem sempre a gente consegue, né? Então, quando a gente vive, eu imagino, né, que você provavelmente não estava no Brasil, né, e você viu a sua terra ali, né, nessa situação. Então, eu imagino, aliás, nem imagino como você deve ter se sentido. Então, nesses momentos, né, não só nesses momentos, mas quando a gente, enfim, acompanha as notícias e tal, como você falou, como trabalhar com isso e estar imersa nisso
e não se deixar levar, né? Como se manter otimista mesmo acompanhando tão de perto? Porque tem muita gente que fala, eu não acompanho notícia porque eu fico ansiosa, eu fico nervosa, mas quando faz parte do seu trabalho e você precisa estar ali todos os dias realmente imersa nisso, como separar, né? E como ter força de vontade para acordar no dia seguinte e vamos para cima? Isso é muito complexo, né? E eu entendo que também existem recortes nisso, né? Então, eu falo muito do otimismo e de poder realmente acordar e ali continuar a luta. Mas a gente sabe que também é porque mesmo com as enchentes, eu tinha um lugar para ir para casa e eu sabia que eu tinha esse conforto, que não é a realidade de todos os brasileiros, todas as brasileiras, né? Então, acho que entender esses recortes e como que a gente pode ajudar essa luta, essa justiça climática do lugar que a gente está, né? E nem sempre é fácil. Eu acho que a questão das enchentes no Rio Grande do Sul foi, assim, um momento divisor de águas pra mim, porque foi desesperador. Foi desesperador, eu realmente não tava lá e o aeroporto fechou, né? Durante 8 meses eu não tinha como voltar pra casa, assim, tava longe. E a gente teve eu tive pessoas da minha família, da Empodera Clima também, que tiveram que ser evacuadas, saíram de casa. E é aquele sentimento de que, nossa, eu trabalhei tanto tempo nessa questão climática e o pessoal, eu não sei, não ouviu, ou a gente não tá progredindo tão rapidamente ou de forma tão ambiciosa, efetiva quanto a gente deveria. Mas o que foi muito bonito também é que teve essa situação, assim, eu até, na época, decidi cancelar as nossas reuniões de equipe, que a gente tem toda semana, pro pessoal focar ali na ação e se cuidar, né, enfim. E o que eu ouvi de feedback da minha equipe foi que não, a gente quer estar junto, vamos entrar aqui num Zoom, fazer uma reunião, quem podia estar ali, né, que não era todo mundo, para pensar em estratégias. E a gente fez vídeo, escreveu artigo, mobilizou doações, porque eu acho que é nesses momentos que a gente precisa estar junto de quem compartilha o nosso propósito, quem compartilha essa vontade de fazer mudança, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Então, eu acho que existe um ponto sobre a crise nos motivar. E eu, na época, também já estava trabalhando com desastres no Banco Mundial, fazendo pesquisa nessa área, muito focada no Caribe, assim. E quando eu vi que aconteceu na minha cidade, que eu nasci e cresci, foi realmente esse divisor de águas de, não, a gente precisa cada vez ir mais rápido e chegar em mais pessoas, porque a crise climática, ela não espera e ela tá aí, tá acontecendo. E aí, né, assim, para uma empresa, né, para uma organização, né, como a sua, ter capilaridade, realmente conseguir expandir, você precisa de parceiros estratégicos, né? E isso não falta para você. Eu queria saber como que você foi buscando, né, tanto essas oportunidades de parcerias para Empodera Clima, quanto pessoalmente. Então, ir para o Fórum Econômico Mundial, a gente estava falando, né, do seu reconhecimento da Estée Lauder. Enfim, tudo isso, como que isso foi chegando e como que você foi recebendo isso? Foram coisas que você foi atrás ou que realmente foram, enfim, reconhecimentos do seu trabalho? Como que é? Foi muito orgânico, sabe? Até essa questão de entrar no empreendedorismo social não veio, assim, um dia decidi que vou fundar uma organização e esse vai ser o meu rumo, minha trajetória. Realmente não foi assim. Foi no momento que eu tinha terminado ali a faculdade, tinha muita vontade de fazer alguma coisa nessa área de gênero e clima. Sentia que faltava ali um espaço, principalmente no Brasil. Acho que tem muitas organizações maravilhosas, de base, principalmente na área do feminismo. Mas eu sentia que faltava essa conexão mais internacional, que é muito da Empodera Clima. A gente tem voluntários no Brasil inteiro, né, no mundo todo também, a atuação. Faltava realmente uma discussão de gênero e clima com um olhar da juventude, com um olhar feminista e com um olhar latino-americano e brasileiro, né? Então, foi muito, assim, pequenos passos, né? Até a gente, inclusive, se tornar a ONG. No início era um projeto. E foi crescendo, assim. Eu notei que tinha muita demanda, assim. Muita gente queria entrar na Empodera Clima, muita gente queria estar nos programas. Você esperava isso? Não esperava. Assim, eu acho que eu tinha vontade de contribuir para essa agenda, assim, tanto que no início da Empodera a gente tinha uma base de dados que até hoje existe online com conteúdo autoral e de qualidade sobre gênero e clima em 4 idiomas. A gente atua no português, espanhol, inglês e francês. Então isso tinha desde o início, mas era mais uma ideia, assim, de apoiar pessoas que estão fazendo pesquisa ou que querem conhecer mais. Inclusive, um dos motivos que me motivou a efetivamente começar a Empodera Clima foi uma amiga minha da faculdade, a Luísa, que falou: eu queria muito contar pra minha avó, que ela é muito próxima da avó dela, esse trabalho que tu faz, dessas COPs de gênero e clima, mas eu não vou mandar pra ela o Acordo de Paris, esses documentos, assim, mega complexos, né? Então, veio muito disso, de
partilhar conteúdo colorido, divertido. Democratizar mesmo. Democratizar, com certeza, assim. E foi crescendo, né? Então, nos últimos anos, eu brinco, assim, que a gente era uma organização jovem fazendo um trabalho de gente grande, assim, porque mesmo antes da gente ter o nosso próprio registro, né? Que a gente sabe que é uma dificuldade no mundo das organizações de juventude no Brasil, toda essa parte logística, operacional, de entender como faz isso com pouco recurso, com poucas pessoas nos ajudando. Mesmo antes disso, a gente já estabeleceu parcerias com a Unicef, com o Fundo Malala, com a ONU Mulheres, porque foi muito doido, assim, mas eu acho que veio muito dessa questão de que faltava esse espaço mesmo jovem, falando dessas questões, com um olhar brasileiro, né? Então, hoje em dia, assim, eu sou muito grata. A gente recebeu realmente esse prêmio, que é Beautiful Forces Grant, que é as forças bonitas, vamos dizer assim, das mulheres. Então, um prêmio de uma organização dos Estados Unidos, que chama Vital Voices, junto com a empresa de beleza Estée Lauder, que foi, assim, um divisor de águas pra gente, pra, inclusive, entrar cada vez mais nessa área de resiliência climática para mulheres. Então, hoje em dia, a gente também faz treinamentos ao redor do Brasil, nessa área de capacitar mulheres na preparação de desastres e também reconstrução. O que fazer, né? Quando um desastre chega na sua cidade, no seu bairro. Então, acho que essas parcerias nos possibilitam sonhar cada vez mais alto e expandir e trazer mais jovens para fazer esse trabalho junto com a gente, que é muito lindo. E quais que são os desafios, né? Como uma empreendedora social, assim... O que você enfrentou desde o início, né? Como você falou, né? Fazendo esse trabalho, jovens fazendo um trabalho de gente grande mesmo. Então, quais são os desafios? Nossa, são muitos desafios nesse espaço, porque o que eu digo sempre é que esses espaços internacionais mesmo, seja a CSW, que é a Comissão sobre a Situação da Mulher, o fórum mais importante de gênero da ONU, que a gente acompanha há muitos anos, seja as COPs, são espaços que não foram feitos pra gente. Seja mulheres jovens, seja pessoas do sul global, mais jovens também, que às vezes não vão ter o idioma, mas têm muita vontade, muita capacidade, muito conhecimento, e falta aquele acesso, né? Então, eu acho que desde bater na porta desses espaços e falar: ei, a gente tem muito a dizer também, né? E muitas vezes mais até do que negociadores que estão ali há muitos anos fazendo a mesma coisa de sempre, né? Eu acho que a gente traz muita inovação, muita coragem para esses espaços, formas novas de pensar, mas nem sempre isso é reconhecido. Acho que pela questão sistêmica mesmo, de como a gente enxerga quem são as lideranças globais, né? A gente sempre vê até... É clássico, assim, a gente tem a foto anual dos chefes de Estado, as pessoas, presidentes, primeiros ministros, que estão ali sempre todo ano na conferência de clima, e sempre, assim, uma quantidade mínima de mulheres. E aí sempre o pessoal fala, né? Onde estão as mulheres? Mas eu acho que é um resultado, assim, que vem muito antes de quem a gente elege. Será que a gente está votando em mulheres? Será que a gente está apoiando financeiramente mulheres para criarem os seus negócios, para se tornarem empreendedoras sociais? E até um passo mais para trás ainda, que a gente foca muito na Empodera, que é a educação de meninas, né? Então, até nessa área, por exemplo, STEM, da ciência, matemática, enfim... A gente sabe que a gente tem menos participação de meninas, não por falta de talento ou de vontade, mas porque são áreas que são vistas como mais masculinas, né? E aí a gente vai ver ali, anos depois, que a gente vai ter menos mulheres engenheiras na área de energia renovável, por exemplo, que é onde a gente precisa para fazer essa transição energética, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a gente quebrar esses paradigmas, entrar mesmo nesses espaços que não foram feitos pra gente e fazer as pessoas ali que estão na tomada de decisão entenderem que a gente merece estar lá, que a gente deve estar lá, né? Então, acho que isso aos poucos vai mudando, vai tendo delegações de negociação dos países que incluem jovens, que incluem uma cota de mulheres, uma cota de pessoas negras, para poder ter mais essa equidade que é essencial para a ambição e para a ação. Mas é isso, a gente precisa andar mais rápido para ter essa ação cada vez mais urgente, né? E como que foi para você ocupar esses espaços, né? E, bom, tudo que a gente já conversou até aqui só mostra que você é essa pessoa que realmente vai atrás, que faz acontecer, né? Então, como que você fez para ir para Harvard, né? Como que você fez para buscar esses estágios, estágio na ONU, enfim, todos esses trabalhos, você realmente se colocou nesses lugares. Então, como que é para você ir ocupando esses espaços? Isso é muito surreal, assim, porque eu nunca imaginei que eu pudesse estudar em Harvard, sair na lista Forbes Under 30, receber esses prêmios, assim, me entender mesmo como empreendedora social com esse reconhecimento. E eu acho que realmente vem muito de uma cara de pau mesmo, assim, de
entender que eu posso estar nesses espaços e, de novo, volta nessa questão familiar. A minha mãe, ela sempre me inspirou muito. Eu até acho que essa área do feminismo vem de ter mulheres fortes na família ou modelos, né? Pessoas que a gente olha e se inspira, principalmente mulheres. E eu tenho muitas ao meu redor. A minha irmã, minha mãe, as minhas avós, enfim. Então, eu acho que a minha mãe, ela colocou muito isso em mim e na minha irmã de sonhar grande e que a gente pode sim estar nesses espaços. E, de novo, tem um recorte aí, mas eu acho que é poder buscar o que a gente conseguiu ali, seja com o conhecimento, o acesso, de estar nesses espaços para trazer essas pautas. Então, até o sonho de Harvard, né? Eu fiz mestrado de política pública lá. Foi muito doido, porque o perfil das pessoas que estão lá, geralmente são pessoas que trabalhavam em presidências dos seus países, nos governos dos estados, assim. Então, muito nessa área de política pública mesmo. Pouca gente que vem como eu do ativismo, do empreendedorismo social. Mas isso foi muito legal, porque eu consegui falar com muita gente sobre justiça climática, furar um pouco essa bolha, né? Porque eu acho que esses espaços concentram muito do poder mesmo, das pessoas que estão tomando a decisão. Mas a gente precisa realmente chegar nelas e falar: ei, tem coisa acontecendo no meu país, na minha cidade, com o movimento que eu faço parte, que tem que ser pensado aqui também, sabe? Então, é realmente a força de vontade, a cara de pau de poder acreditar que eu tô nesses espaços. E depois que eu acessar eles, trazer mais pessoas comigo, sabe? Então, hoje em dia, eu ajudo muitas pessoas a também entrarem nessas universidades e poderem se imaginar como pessoas que estão lá. E se verem também nesses espaços de empreendedorismo social, de terceiro setor. Porque eu acho que todo mundo pode, todo mundo tem alguma coisa muito mágica sobre os seus talentos, sobre as suas capacidades. Nem sempre vão ser as mesmas dos outros, né? Então, acho que isso é importante, assim. Acho que, pra mim, eu gosto muito de fazer palestras, dessa parte mais externa mesmo. E tem pessoas que eu trabalho que são muito mais introvertidas, mas, assim, são sensacionais nas suas respectivas áreas, né? Então, pra mim, é muito sobre identificar esses talentos e o que cada um gosta de fazer e seguir pra gente chegar em cada vez mais espaços. E pra mim, eu acho que eu identifiquei que eu gostava muito de política pública, de relações internacionais, e que eu podia, assim, estar nesses espaços. Assim, continuo sonhando muito alto pra poder quebrar cada vez mais essas barreiras, né, de quem pode estar nesses espaços. Hoje você assume esse papel muito mais de liderança mesmo, né? Estava contando aqui nos bastidores que a Empodera tem hoje 50 pessoas espalhadas ali pelo mundo. Então, realmente, o seu trabalho é estar ali à frente e colocar cada um no seu lugar, né? Para fazer um bom trabalho. E o que você projeta do seu futuro, né? Você quer estar nos Estados Unidos mesmo? O que você pensa, né? O que você ainda quer fazer? Hoje em dia eu transito muito, né? Então, a Empodera Clima faz muito trabalho virtual pra gente chegar em cada vez mais pessoas, através das nossas redes sociais, enfim, o nosso site. Mas também a gente vai em cada vez mais cidades ao redor do Brasil, principalmente, para trazer workshops, por exemplo, de justiça climática para escolas públicas. A gente tem esse programa de mentoria que eu mencionei e também esses treinamentos, né, de desastres. E a ideia é cada vez mais expandir, acho que o Brasil é gigante, e fazer parcerias com organizações locais que já fazem um trabalho sensacional nas suas comunidades para alavancar cada vez mais esses projetos. Mas eu acho que também precisa ter esse trabalho que a gente faz, essas vozes que a gente traz também no espaço internacional, né? Então, a gente acompanha desde o início da Empodera, lá em 2019, as COPs, desde a COP25, que foi em Madrid, mas não só participando, assim, a gente organiza mesas redondas, mesas de conversa com presidências, com ministros de vários países, para realmente trazer o que a gente chama da equidade intergeracional, que é as gerações mais antigas, que tem muito para nos ensinar, né? Tem muitas pessoas sábias que têm muito a compartilhar nesse sentido, com as gerações mais jovens, assim. Então, a gente já fez painéis de debate com jovens de 16 anos, contando o que é a prioridade para elas, com pessoas que lideram países, né? Então, eu acho que essa conexão é essencial, a gente quer cada vez mais expandir. E, para mim, pessoalmente, eu ainda tô me entendendo nesse sentido, assim, de onde que eu posso agregar mais, assim. Eu acho que, pra mim, a Empodera Clima já é um legado. E eu vejo através da equipe, né? Que são pessoas que, às vezes, entraram um pouco confusas do que elas querem ser na vida. Ou, será que eu sou ativista climático? Será que eu mereço estar nesse espaço? E hoje em dia estão brilhando pelo mundo inteiro. Conseguiram empregos através do seu portfólio na Empodera. Então, pra mim, o impacto da Empodera também é muito isso. De poder alavancar e transformar a realidade da equipe mesmo. Mas eu também gosto muito dessa área de resiliência para desastres, assim, acho que me fascina e precisa, né? Acho que
A gente cada vez mais, como eu falei, vai ter mais desastres, eventos extremos, né, que a gente chama, que se tornam desastres ambientais, climáticos, porque afetam pessoas, né, afetam bairros, comunidades. E a gente ainda hoje está discutindo muito sobre o depois, né? Acontece ali um terremoto, uma tsunami, uma enchente, e aí depois a gente corre para ver o que a gente vai fazer sobre isso, né? A reconstrução, enfim. E a gente pensa pouco ainda sobre a preparação desses desastres, né? Apesar de que é muito melhor economicamente, né? A gente economiza muito dinheiro como governos, como sociedade, preparando do que depois ali remediando. Mas também é melhor pra gente salvar vidas, né? Pra gente proteger as pessoas das nossas cidades, países, enfim. Então, eu tô cada vez mais interessada em trazer esse aspecto pro meu trabalho. A minha dissertação do mestrado foi sobre isso. Eu trabalhei com o Programa Mundial de Alimentos, que é um setor da ONU, pensando muito nessa parte de ajuda humanitária, de resiliência. E aí depois meu trabalho no Banco Mundial foi sobre isso. Então, eu sou fascinada em pensar como que a gente junta a questão dos direitos humanos, da proteção das pessoas, com a adaptação climática, com a resiliência e com resolver essa grande questão que para mim é a maior do nosso planeta hoje em dia, que é a crise climática. Bom, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para todo mundo que está nos ouvindo, né? Especialmente para as gerações mais jovens, como a gente estava falando, né? Que pode ser a última geração que realmente tem poder de fazer alguma coisa, né? Antes que tudo piore. Então, o que você diria, né? Como a gente pode se informar? O que a gente pode fazer individualmente e também coletivamente? Eu acho que existe um poder coletivo gigantesco de todas as pessoas poderem contribuir um pouquinho, seja aquelas coisas que a gente conhece do dia a dia, de escolher o transporte público, ter uma dieta com menos carne. Eu acho que todas essas coisas são importantes, mas existe um poder gigante da gente poder colocar pressão e transformar o coletivo, né? Os nossos sistemas, para a gente ter políticas públicas mais feministas, mais jovens, mais igualitárias. E todo mundo pode fazer a mudança, assim. Eu acho que talvez esses espaços como o Under 30, como Harvard, pode parecer que é um divisor, porque eu imagino que algumas pessoas podem imaginar, nossa, mas ela tá lá, como que eu vou chegar nesse nível? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que admiram o meu trabalho e não sabem como podem chegar nesses espaços também. E o que eu digo é que todo mundo merece o seu espaço, todo mundo pode sim atingir os seus sonhos. Claro que ninguém começa da mesma linha ali, né, de saída, mas eu acho que dá sim pra gente sonhar, dá sim pra gente chegar nos espaços que a gente mais almeja, entendendo o que a gente gosta de fazer, o que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? Pra mim, é trabalhar com o coletivo. Sempre que eu tô em reuniões com a minha equipe, com pessoas que estão junto comigo, aquilo me dá um gás, me dá uma energia. Então, encontre o que é isso pra vocês, né? Seja na sua própria comunidade, na sua escola, na sua universidade. E espalhe a palavra, né? Porque eu acho que o assunto de gênero e clima tá cada vez mais disseminado, mas ainda assim tem muitas pessoas, inclusive pessoas que estão em posições de poder, que ainda não estão pensando com uma lente interseccional, com uma lente feminista. Então, usar os espaços de privilégio, principalmente homens nesses espaços, que todo mundo pode ser, sim, aliado. Não tem que ser só mulher jovem nesse espaço, né? Eu acho que todo mundo pode contribuir, porque eu acho que a crise climática é grande demais pra gente fazer alguma coisa sozinho. A gente só vai trabalhar com o coletivo, então todo mundo pode, sim, fazer diferença nesse sentido. Perfeito. Renata, super obrigada pela sua presença. Sim, um super prazer te ouvir, dá realmente um ânimo, a vontade de ir atrás, assim, ouvindo um pouco da sua trajetória. Então, parabéns. Obrigada. Foi um prazer poder compartilhar mais sobre isso aqui. Acho que ainda mais em um espaço que chega em tantas pessoas, falar desses assuntos. É uma grande honra, assim, e um sonho mesmo de poder falar de justiça climática e chegar em cada vez mais pessoas. Então, obrigada pela oportunidade e pela honra de ser destaque de terceiro setor empreendedorismo social. Espero que cada vez mais a gente possa trazer grandes nomes, grandes talentos para esses espaços, para compartilhar suas histórias também. Foi um prazer. Muito, muito obrigada. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.